Bom dia, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Conta o evangelista João, no capítulo 4 de seu evangelho, o célebre encontro de Jesus com a mulher samaritana. Em dado momento, ela lhe perguntou onde seria lícito adorar a Deus, no templo em Jerusalém, ou no monte na Samaria, onde outrora existira também um templo. Respondendo à mulher samaritana, Jesus fala para a humanidade inteira, lançando as bases da verdadeira religiosidade. Mulher, diz ele, dia virá em que Deus não será adorado nos templos, mas em espírito, porquanto o Pai é espírito. Em espírito e verdade deve ser adorado por aqueles que o adoram. Bem, meus amigos, em o Livro dos Espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec pouco empregou o termo religião. Ficava a ideia de apresentar uma filosofia que oferecesse ao homem uma visão da existência humana. De onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos, com base em informações colhidas no mundo espiritual, pelo processo mediúnico. A doutrina espírita, portanto, seria, antes de mais nada, a doutrina dos espíritos. Allan Kardec seria uma espécie de codificador, um secretário dos espíritos, sintetizando aqueles ensinamentos, dando-lhes um corpo de doutrina. Naturalmente, havia o desafio de demonstrar a realidade daquelas manifestações, que elas não representavam uma mera fantasia da cabeça dos médiuns, mas exprimiam realmente um contato com o mundo espiritual. Para tanto, Allan Kardec lançou no dia 15 de janeiro de 1861 o Livro dos Médiuns, um manual para o intercâmbio com o além. O mundo espiritual deixava de ser um mistério reservado aos iniciados e abria-se a todos aqueles que estivessem dispostos a pesquisar o assunto num autêntico ver para crer. E no propósito de demonstrar a realidade daquelas manifestações, Kardec valeu-se principalmente do que ele chamava de controle universal das manifestações. Ele submetia as perguntas que ia dirigir aos espíritos a vários médiuns que não se conheciam, que não tinham contato entre si. Depois ele cotejava as respostas e verificava se havia identidade entre elas. Se houvesse identidade, ele poderia dizer que estava realmente diante de uma manifestação do mundo espiritual e não algo da cabeça dos médiuns. No propósito de demonstrar a realidade do fenômeno mediúnico, haveria também a mediunidade de efeitos físicos, extraordinária mediunidade, que permite a materialização dos espíritos, que se tornam visíveis, tangíveis ao experimentador. É muito difícil resistir às evidências quando analisamos o trabalho notável realizado por William Crookes, grande cientista inglês, fez várias descobertas importantes. Ele foi um dos cientistas mais importantes da Inglaterra, membro da Royal Society, a Sociedade de Estudos para a Ciência inglesa, uma das mais famosas e antigas da Europa. Crookes foi o descobridor dos raios catódicos, descoberta que favoreceu o advento da televisão. Dentre outras descobertas, foi membro ativo, presidiu inclusive a Royal Society. Então era um cientista de nome importante. Pois bem, Crookes, em princípio, era cético quanto à ideia de um intercâmbio com o além.
mas rendeu-se às evidências quando ele começou a estudar a mediunidade notável de Florence Cook, uma jovem de apenas 15 anos, que o procurou para pedir-lhe que estudasse os fenômenos que aconteciam com ela. E, através da mediunidade de Florence Cook, Crookes praticamente conviveu durante várias semanas com Kate King, um espírito que se materializava usando os recursos apresentados por Florence Cook. E Crookes se convenceu da realidade daquelas manifestações, tanto que ele se deixou fotografar ao lado da médium e do espírito materializado, a demonstrar uma absoluta distinção entre uma e outra. Kate King não era uma fantasia ou uma mistificação de Florence Cook, até porque era praticamente uma criança sem condições para estar iludindo um sábio, um cientista de grande cultura, de grande conhecimento como Crookes. E ao apresentar os resultados de suas pesquisas à Royal Society, Crookes fez uma observação interessante. Ele disse o seguinte: eu agora não acredito no intercâmbio com o além. Eu tenho certeza de que existe o intercâmbio com o além. Não se trata agora de acreditar, e sim de saber. É muito difícil resistir às evidências quando nós estudamos o trabalho notável realizado por Cesare Lombroso, grande criminalista italiano, que em princípio zombava do espiritismo. Considerava os médiuns ingênuos que acreditam num suposto intercâmbio com o além, confundindo fenômenos anímicos com manifestações mediúnicas, ou são mistificadores que exploram essa ingenuidade. No entanto, Lombroso rendeu-se às evidências, estudando a mediunidade notável de Eusapia Palladino, italiana, que favorecia a materialização de muitos espíritos, e o golpe de misericórdia na incredulidade, no ceticismo de Lombroso, aconteceu certa feita quando a sua própria mãe, já desencarnada, materializou-se diante de seus olhos assombrados. E ao fazer a sua profissão de fé espírita, Lombroso confessou que envergonhava-se de ter zombado do espiritismo, porquanto agora ele estava convencido da realidade daquele intercâmbio, graças a uma humilde camponesa italiana, Eusapia Palladino, que lhe proporcionaram um prodígio jamais sonhado por nenhum cientista: erguera sua mãe da sepultura e atirara em seus braços saudosos. É muito difícil, meus amigos, resistir às evidências quando analisamos o trabalho notável de Francisco Cândido Xavier, o grande Chico, que psicografou milhares de mensagens de espíritos diante da assombrada família, a se identificarem com uma incrível riqueza de detalhes relacionados com a sua vida, a sua morte, os quesitos, a intimidade da família, as coisas que aconteciam com todos. É muito difícil resistir às evidências quando analisamos as poesias psicografadas por Chico. Muita gente não sabe, mas ele psicografou centenas de poetas desencarnados, centenas, com milhares de poesias em que esses poetas se identificam pelo estilo. Qualquer pessoa entendida em literatura sabe que é muito difícil imitar estilo literário. Costuma-se dizer que o estilo é o homem. O autor se identifica por aquilo que ele escreve, é como se fosse a sua impressão digital, praticamente inimitável. Um bom pastichador conseguirá imitar algo do estilo de alguns, jamais o muito do estilo de muitos. Fenômeno realmente extraordinário, Chico Xavier. E diante dessas evidências todas, dessas demonstrações da realidade do intercâmbio com o além, somente os negadores contumazes, os materialistas de carteirinha, continuam a negar o fenômeno mediúnico,
na base do não vi, não acreditei, não experimentei e não gostei. Lembram um antigo ditado zen: o dedo aponta a lua, o sábio olha para a lua, mas o tolo só consegue enxergar o dedo. Bem, em princípio, Kardec não se preocupou em apresentar os aspectos religiosos do Espiritismo ou em situar o Espiritismo como uma religião. Como diria Leon Denis, grande filósofo espírita, o Espiritismo poderia não ser a religião do futuro, mas seria certamente o futuro das religiões, de vez que seus princípios não configuram meras ideias, e sim leis de caráter universal que regem a evolução do espírito humano, como a lei da reencarnação, que preceitua que as experiências na carne sejam repetidas e repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, até que o espírito aprenda as lições da vida. A lei de causa e efeito, que preceitua que recebamos sempre de conformidade com o que fazemos, para que aprendamos o que devemos e o que não devemos fazer. A lei de sintonia psíquica, que preceitua que sejamos alimentados e conduzidos por influências espirituais que podem nos elevar às alturas ou precipitar no abismo, mas sempre de conformidade com o rumo que imprimamos à própria vontade. Ilustrando seus ensinos com gloriosas visões do infinito que projetam a nossa mente nos objetivos supremos da criação, o Espiritismo, não tenhamos dúvida nenhuma, ele estará no futuro das religiões, ele será a religião do futuro. Mas por que, pergunta-se, Kardec lançou um livro que fatalmente situaria o Espiritismo como uma religião? Que é o movimento espírita. Ele foi surpreendido no dia 28 de abril de 1864, com a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, que em princípio chamava-se Imitação do Cristo, ou Imitação do Evangelho. Já na abertura do livro, Kardec apresenta uma frase que vai justificar que o Espiritismo possa ser considerado uma religião. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas. Bem, nós sabemos que há dois tipos de fé. A primeira, a fé como confiança plena em alguém ou em alguma coisa. Quando eu digo assim, eu tenho fé em Deus, eu estou dizendo que a minha confiança em Deus é em plenitude. Pode acabar o mundo, eu não vou me perturbar. Deus arranjará outro lugar para eu morar. Não é a esse tipo de fé que Kardec se refere quando ele diz que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas. Porque esse tipo de fé não mora no cérebro, ele mora no coração. Ele não representa uma adesão da consciência, uma adesão da razão, e sim uma adesão do sentimento. Um exemplo típico dessa fé nos é apresentado no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, onde ele nos conta uma história muito interessante de uma jovem que procurou Chico Xavier, isso no começo do trabalho do médium lá em Pedro Leopoldo, Chico ainda muito jovem, iniciando o seu trabalho. Ele foi procurado por uma moça que vinha pedir o seu auxílio, porque ela estava diagnosticada como portadora de tuberculose. O médico lhe receitara um poderoso medicamento que haveria de curá-la. Só que a jovem era pobre, não tinha dinheiro, viera pedir auxílio ao Chico. Chico, por sua vez, pobre também, família numerosa, emprego modesto, ele não tinha como auxiliá-la financeiramente. E perguntou-lhe: minha filha, como o médico recomendou que você tome o remédio? Bem, Chico, eu devo tomá-lo 2 vezes ao dia
pela manhã e à tarde, durante 30 dias. Está bem, falou Chico. Você vai fazer o seguinte, vai pegar a receita e vai dividir em 60 pedacinhos. E diariamente, de manhã e à tarde, você vai colocar um pedacinho da receita num copo d'água e vai orar e vai pedir à nossa Mãe Santíssima Maria, Mãe de Jesus, Mãe espiritual da humanidade, que coloque ali um medicamento para que você possa sarar. Faça isso com muita fé, minha filha, e a nossa mãe vai curá-lo. A jovem agradeceu e partiu. Um mês depois voltou. Forte, bem-humorada, alegre, saudável. Chico, disse ela, esse medicamento que você me recomendou foi maravilhoso. Diariamente, durante um mês, seguia a sua orientação. Colocava um pedacinho de papel no copo d'água, pedia à nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe espiritual da humanidade, que colocasse ali um remédio e ela me curou. Era esse tipo de fé que Jesus reportava-se quando dispensava os beneficiários de suas curas, dizendo-lhes, a tua fé te curou, vai em paz, a tua fé te salvou. Bem, como dissemos, há dois tipos de fé. O segundo tipo de fé, ele é sinônimo de crença religiosa. Eu pergunto a alguém, qual a sua fé? Ele responde, eu sou católico. Está dizendo que o seu princípio religioso é baseado no catolicismo. Ao contrário da primeira, essa fé, ela mora no cérebro, não no coração. Ela deve representar uma adesão da razão, não do sentimento. E com um detalhe, quanto mais culta for a pessoa, quanto mais culto o profitente religioso, maior a exigência quanto à racionalidade da sua fé. E aqui é o problema, porque as religiões, de um modo geral, elas são especulativas. Elas são baseadas em especulações dos teólogos. O teólogo não sabe como é a vida espiritual, de onde nós viemos, que estamos na Terra, para onde vamos, ele não sabe nada disso, ele fica especulando, ele imagina como seria. Isso desde as épocas mais remotas, há especulações. E daí surgem ideias como Adão e Eva, Deus criou o universo em 6 dias, descansou no 7º, Noé com aquele dilúvio universal. Surgem ideias como o do anjo do demônio, a ressurreição dos corpos, que todo mundo vai reviver no corpo de origem, ideias como o purgatório, como as penas eternas, ideias que não são compatíveis nem com a lógica, nem com a justiça. E o que acontece? Quanto mais culta é a pessoa, maior a sua exigência. E se ela nota que a sua fé, a sua crença religiosa é baseada em fantasias, ela acaba se afastando, como acontece hoje com muita gente. Uma professora, mulher culta, inteligente, sensível, procurou um sacerdote. Padre, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não, minha filha? Por que o meu filho nasceu com a síndrome de Down? Por que o meu filho? E não o filho da minha vizinha ou da minha irmã? Ou de outra mulher qualquer? O sacerdote, homem inteligente, falou com poesia da interação que acontece entre a mulher e um filho com deficiência física ou mental. Filhos especiais, falou ele, pedem mães especiais, que se dedicam, que se devotam ao filho querido, e dão exemplos maravilhosos de sacrifício em favor da criança. Quanto à sua pergunta, acentuou o sacerdote, quanto à sua pergunta, infelizmente, minha filha, eu não sei a resposta. Ele não sabia explicar por que o filho daquela senhora nasceu com a síndrome de Down. E não há resposta. Se nós quisermos compatibilizar a presença de Deus de justiça e amor com as situações da Terra, por que essa diferença tão grande de cultura, de nível cultural? Porque existe o rico e o pobre, o são e o doente,
o gênio e o retardado mental, por que esse desnível todo que existe envolvendo os homens? Se nós não admitirmos a reencarnação e a lei de causa e efeito, que são leis evolutivas, que dão a cada um segundo as suas obras, não haverá explicação nenhuma para essas situações, o que tem levado muita gente ao desespero e muita gente à descrença. O Espiritismo nos dá uma explicação racional para os problemas, por isso o Espiritismo é aquela fé a que se refere Kardec, capaz de encarar a razão, de encontrar respostas para todas as situações que se nos afigurem difíceis, problemáticas. O Espiritismo tem explicação. Agora, por que o Espiritismo, por que Kardec não apresentou o Espiritismo desde logo como uma religião? Ele vacilou neste particular por uma razão muito simples. O termo religião está associado ao culto exterior. Quando nós falamos em religião, nós imaginamos alguém frequentando uma igreja, se submetendo a rituais da sua igreja. Isso tudo privilegia muito a presença física nas igrejas, é o culto exterior, sem apelos para a razão e, sobretudo, sem apelo para a consciência do indivíduo, no sentido dele realmente modificar os rumos da sua vida e ter na religião não simplesmente um apoio para as horas difíceis, que ele vai lá buscar a procura de socorro para os seus males e solução para os seus problemas, mas ter na religião uma orientação de vida que o faça melhor, que o ajude a superar as suas próprias limitações. Agora, por que Kardec, de repente, resolveu publicar um livro que fatalmente situaria o Espiritismo como uma religião, ou destacaria os aspectos religiosos do Espiritismo? A resposta nós temos no próprio livro. Examinando perto de 100 mensagens psicografadas que Kardec inseriu no livro, em todos os capítulos, ou quase todos os capítulos, ao encerramento do capítulo, ele apresenta como sendo instruções dos Espíritos. Significativamente, essas mensagens, mais de 100, muito mais, perto de 300 mensagens, começaram a ser recebidas logo depois da publicação de O Livro dos Médiuns, como se a espiritualidade estivesse sinalizando que era preciso levar em consideração o aspecto religioso do Espiritismo, ou as consequências religiosas da doutrina, ou o Espiritismo como uma religião. Muitas dessas mensagens que Kardec inseriu em O Evangelho segundo o Espiritismo são assinadas por grandes vultos do movimento cristão, como São Paulo, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Pascal, Cáritas, Erasto, foram grandes vultos do movimento cristão. Ora, aquelas mensagens todas significavam alguma coisa. É impossível lermos um diálogo de Platão sem considerar que estamos entrando no terreno da filosofia. Ou ler a respeito de uma experiência de um cientista qualquer, como Lavoisier, por exemplo, sem considerar que nós estamos entrando no terreno da ciência. Ora, aquelas manifestações todas de grandes vultos do movimento cristão estavam assinalando ou sinalizando que era preciso procurar o aspecto religioso do Espiritismo. Na apresentação do Espiritismo, que seria o cumprimento da promessa de Jesus diante da mulher samaritana, dia virá em que Deus não será adorado nos templos, mas em espírito, porque Deus é espírito, e em espírito e verdade ele deve ser adorado por aqueles que o adoram. Uma religião sem ritos e sem rezas, sem ofícios e sem oficiantes, sem aspectos exteriores, uma religião que fala ao cérebro para sensibilizar o coração em relação à mudança de nossa atitude perante a vida. Aqueles que entram num centro espírita estranham a ausência de imagens, de crucifixos, de velas. Não há missas, não há batismos, não há crismas, não há procissões, não há casamentos, não há ofícios religiosos de morte.
Então as pessoas perguntam, mas será que espiritismo é religião? Porque as pessoas estão habituadas a associar isso tudo à religião. A proposta do espiritismo, meus amigos, é totalmente diferente. O espiritismo nos orienta que a verdadeira religiosidade, o verdadeiro ato de adoração, é um ato do coração. É um assunto pessoal entre o homem e Deus, entre o crente e a divindade. Um assunto particular, pessoal, em que nós devemos buscar, não por intermediação, mas por nossa própria iniciativa, a comunhão com a espiritualidade. Num casamento, por exemplo, o que é mais importante? Um sacerdote oficiando o casamento? Respeitável, não há dúvida nenhuma. Oficiando o casamento, mas baseado em ritos e rezas, e numa cerimônia que para ele principalmente acaba perdendo aquele vigor de sentimento pela repetição, ele cai na rotina. Impossível um sacerdote repetir aí 200, 300 casamentos e ter a mesma emoção, o mesmo envolvimento capaz de envolver os noivos e aqueles que estão presentes. O que é mais importante, um casamento oficiado por um sacerdote ou os próprios noivos, na intimidade do lar, apenas com familiares chegados, um dizendo ao outro do que espera do casamento, um prometendo-se ao outro, um confessando-se ao outro. Elizabeth Barrett Browning, grande poetisa inglesa, escreveu 2 poemas que eu situaria, aliás, são situados pela crítica como os mais belos poemas de amor da língua inglesa. Eu elegeria esses 2 poemas como algo para inspirar os noivos, para eles terem uma ideia do que é o casamento e de como devem se entregar um ao outro. Primeiro, o noivo falando na natureza de seus sentimentos, dirigindo-se à noiva. Amo-te quanto em largo, alto e profundo minha alma alcança, quando transportada, sente alongando os olhos deste mundo os fins do ser, a graça entresonhada. Amo-te em cada dia, hora e segundo, a luz do sol na noite sossegada. E é tão pura a paixão de que me inundo, quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com o doer de velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece e a fé de minha infância ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas, por toda a vida, e assim Deus o quisesse, ainda mais te amarei depois da morte. E a noiva, falando ao noivo como ela deseja ser amada por ele. Ama-me por amor do amor somente. Não digas amo-a pelo seu olhar, o seu sorriso, o modo de falar, honesto e brando. Amo-a porque se sente minha alma em comunhão constantemente com a sua. Porque pode isso tudo mudar em si mesmo ao perpassar do tempo, ou para ti unicamente. Nem me ames pelo pranto que a bondade de tuas mãos enxuga, pois se em mim secar, por teu conforto, esta vontade de chorar, o teu amor pode ter fim. Ama-me por amor do amor somente, e assim me hás de querer por toda a eternidade. Um casamento assim, meus amigos, com esse grau de entrega dos noivos, com essa confissão recíproca, há de ser um casamento abençoado por Deus, capaz de resistir a todas as dificuldades do dia a dia, as rotinas, os problemas, envolvendo a educação dos filhos, as finanças, as doenças e, sobretudo, capaz de ajustar 2 seres que são diferentes entre si, biológica e emocionalmente. O homem e a mulher, o cérebro e o coração, a razão e o sentimento, a força e a sensibilidade. Há aqueles que estranham que o Espiritismo seja apresentado como uma religião. Fica a pergunta, por que o Espiritismo tem se disseminado
de uma forma tão ampla no Brasil? Por que tanta gente adere ao Espiritismo? Por que tanta gente aceita as ideias espíritas, embora não frequentando o centro espírita? É por causa do caráter religioso do Espiritismo. É porque o Espiritismo nos oferece o apelo da verdadeira religiosidade. Uma religião sem ritos e sem rezas, sem ofícios e sem oficiantes. Uma religião que apela para a razão. Uma religião que tem em o Evangelho segundo o Espiritismo o seu breviário, aquele livro de consultas, aquele livro de reflexões, aquele livro que nós buscamos quando queremos o apoio do alto, quando queremos uma resposta para as nossas dúvidas, um conforto para as nossas horas difíceis. Uma outra pergunta: por que depois de Kardec o Espiritismo praticamente morreu em boa parte da Europa, com poucas exceções? Porque os espíritas europeus esqueceram o aspecto religioso do Espiritismo. E por que é que o Espiritismo está renascendo hoje em boa parte da Europa? Porque os espíritas europeus, particularmente os brasileiros que lá participam do movimento espírita, redescobriram o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá também estão fazendo do Evangelho seu breviário, seu livro de inspiração, de consultas e conforto para as horas difíceis. É a religião espírita que acaba fazendo com que as pessoas aceitem os princípios espíritas, porque tem na religião espírita o seu conforto, a sua orientação, a sua ajuda. Há alguns anos atrás, eu estive na Inglaterra e fui convidado a participar das atividades de um centro espírita londrino, dirigido por brasileiros. E lá chegando, eu estranhei, porque no local funcionava um brechó, um estabelecimento especializado em vender roupas usadas e quinquilharias. E pensei comigo, o endereço deve estar errado, mas o endereço não estava errado, o centro era ali mesmo. No horário de fechamento do comércio, eu cheguei mais ou menos nesse horário, as portas foram baixadas, os móveis foram afastados, os mostruários encostados na parede, desceram uma cortina para esconder os móveis, colocaram-se algumas dezenas de poltronas ali e de repente o brechó virou um centro espírita. Conversando depois com os dirigentes brasileiros, eles me falaram que era assim com o brechó que eles pagavam o aluguel do centro espírita. Porque na Europa nós não temos a facilidade que temos no Brasil. O centro espírita terá sede própria e às vezes uma sede imensa. Lá é tudo muito difícil, muito complicado. Exige muito sacrifício. Então os espíritas, lá em Londres, naquele centro, eles criaram um brechó. Na base do voluntariado, eles não têm funcionários, na base do voluntariado arrecadam as roupas e quinquilharias que vão ser vendidas. Dão plantões. Os companheiros lá dão plantões no brechó, de manhã à tarde, para que eles possam arrecadar os recursos necessários que possibilitem o funcionamento do centro. Agora eu pergunto, que filósofo ou cientista conseguiria reunir assim um grupo tão grande de pessoas interessadas em servir a sua causa? Talvez algum filósofo ou algum cientista encontre algumas pessoas. Mas no Espiritismo, meus amigos, nós não temos algumas pessoas, não temos alguns voluntários, nós temos milhares e milhares e centenas de milhares de voluntários, principalmente no Brasil, que trabalham graciosamente, que desenvolvem atividades no campo doutrinário, no campo filantrópico. O movimento espírita tem um dos maiores movimentos filantrópicos do Brasil, embora os espíritas constituam uma minoria. Por quê? Porque a doutrina nos leva a esse tipo de comportamento. É a religião espírita, a religião que prega a fraternidade, o amor pelo próximo, que nos diz que fora da caridade não há salvação, como a pregou a Kardec. A caridade no sentido de ajudarmos o semelhante, de servirmos ao próximo, de fazermos alguma coisa, e trabalha-se de graça. Não há a constituição de sociedades espíritas com uma diretoria remunerada.
ninguém recebe nada, os trabalham de graça. Por quê? Trabalhamos sob a inspiração exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo, de toda essa orientação que nós temos no sentido de procurarmos fazer o melhor. É aquela religião preconizada por Jesus, aquela religião sem ritos e rezas, sem ofícios de oficiantes, considerando que todo culto a Deus é um ato do coração e não há melhor maneira de exprimirmos aquilo que vai em nosso coração no sentido edificante do que servindo, trabalhando, fazendo alguma coisa pelo próximo. Jesus, que sustentou os heróicos cristãos do passado, os desbravadores do movimento inicial, que derramaram o seu sangue para que a árvore do Evangelho vicejasse, Jesus hoje sustenta os heróicos desbravadores do Espiritismo cristão, que derramam o seu suor, o seu trabalho, a sua dedicação, para que o Espiritismo se expanda e se estabeleça na Terra como a grande religião do futuro, capaz de realmente trabalhar pela edificação do nosso mundo, essa transição de mundo de expiação e provas, onde o egoísmo predominante nos corações é o elemento gerador de todos os males, para a condição de mundo de regeneração, onde consciências despertas em relação aos objetivos supremos da vida elegerão serviço no campo do bem por supremo recurso de reabilitação e bem-estar. Dentre as mensagens que estão inseridas em o Evangelho segundo o Espiritismo, destacam-se aquelas que vêm assinadas pelo Espírito de verdade. Mensagens de orientação para o movimento espírita, de consolo, de conforto, de advertência quanto às lutas que enfrentaremos sempre até a promoção de nosso planeta nessa fase de grandes e decisivas transições. Muito discute-se a respeito do assunto, mas afinal, quem é o Espírito de verdade? Creio que não há necessidade de grandes investigações. Basta observar o teor das mensagens. Dá para perceber que elas são emanadas da esfera do Cristo. Vieram por intermediação, já que nós não temos na Terra nenhum médium em condições de captar o pensamento de Jesus. E dentre todas as mensagens maravilhosas de orientação para o movimento espírita, destaca-se aquela que está no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde em dado momento o Espírito de verdade, dirigindo-se a nós espíritas, fala incisivamente: espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. O Espírito de verdade sabia muito bem do que ele estava falando. Porquanto os dois grandes problemas que afetam qualquer movimento de ideias são, respectivamente, a falta de fraternidade, que é filha do amor, e a falta de conhecimento, que é filho do estudo. E os problemas do movimento espírita estão relacionados com a ausência de esforço em torno dessa recomendação do Espírito de verdade. Um confrade conhecedor profundo do Espiritismo e do movimento espírita, ele costuma dizer jocosamente que, atendendo a essa recomendação do Espírito de verdade, espíritas, amai-vos, os espíritas odeiam-se fraternalmente. E que o movimento espírita, ele se expande não por multiplicação, mas por divisão. O espírita briga aqui, abre um centro espírita ali. Briga ali, abre um centro espírita acolá. Mas o problema, meus amigos, não é do movimento espírita. O problema não é dos espíritas. O problema é da humanidade. Em qualquer agrupamento humano, seja no lar, na rua, em qualquer religião, sempre teremos problemas, dificuldades de relacionamento. Porquanto nós estamos mais perto ainda da animalidade do que da humanidade. Viemos dos estágios inferiores da criação e ainda estamos muito vinculados aos instintos que se manifestam na forma de egoísmo, a preocupação com o próprio bem-estar, o desejo de fazer prevalecer sempre a nossa vontade. E com isso
é difícil qualquer tipo de relacionamento, seja no lar, na sociedade, na rua, no local de trabalho. Nós precisamos mudar de pessoa na conjugação do verbo de nossas ações. Da primeira pessoa do singular, eu quero, eu posso, eu faço, eu aconteço, para a primeira pessoa do plural, nós queremos, nós podemos, nós fazemos. É pensar em termos de nós. E qualquer sociedade onde não haja esse empenho, onde cada um queira fazer prevalecer a sua vontade, não vai dar certo, vai haver problemas. Como nós vemos acontecer com muitos espíritas, que abandonam as suas tarefas em virtude de problemas no agrupamento espírita em que estavam integrados, procedem como crianças que abandonam o brinquedo porque os companheiros não fizeram como desejavam. Então isso acontece com muitos espíritas que abandonam as suas tarefas como se os seus compromissos fossem com os homens e não com Deus. É preciso mudar de pessoa. Eu fico imaginando o que seria do cristianismo se Jesus tivesse também esse tipo de comportamento. Se ele tivesse uma reação diferente daquela que ele apresentou quando surgiu pela primeira vez diante do assombrado colégio apostólico, naquela materialização maravilhosa, 3 dias após o drama do Calvário. Se Jesus viesse criticando, se ele viesse acusando os companheiros, e ele tinha razões sobejas para acusar e para criticar. Um apóstolo, um companheiro, o traíra, outro negara veementemente conhecê-lo por 3 vezes, e todos o haviam abandonado num momento extremo. Ninguém o acompanhou, ninguém o defendeu, ninguém se mostrou disposto a morrer com ele. Todos fugiram, todos fugiram precipitadamente. O medo foi mais forte que o dever, foi mais forte que a gratidão, foi mais forte que a amizade. O medo nivelara todos, situando-os por indignos beneficiários daquele mestre excelso, que mesmo ante as perspectivas da morte degradante, não perdera por um instante sequer a serenidade que marcava as suas atitudes. Jesus tinha muito que reclamar, sim, mas não fez nada disso. Se o fizesse, talvez o movimento cristão morresse ali. Ele não teve uma palavra de queixa contra os companheiros, simplesmente os cumprimentou, como nos dias venturosos do passado, desejando-lhes paz e bom ânimo, e os convocou à gloriosa disseminação do reino de Deus em todos os corações. É uma lição que nós tardamos a aprender. É preciso defender a causa e não o nosso ponto de vista. Defender os interesses do Cristo e não os nossos interesses pessoais, para que o Espiritismo possa efetivamente realizar o seu trabalho, disseminar-se, promover a renovação da humanidade. O primeiro mandamento do Espírito de Verdade, ele tinha por objetivo manter a união dos espíritas. Esse é o objetivo. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Aliás, eu lembro que Jesus, na última ceia, a última oportunidade em que esteve com os discípulos, ele proclamou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu os amei. Jesus reitera, como Espírito de Verdade, é preciso cultivar a fraternidade, que é filha do amor. Segundo, se o primeiro mandamento tinha por objetivo manter a união dos espíritas, o segundo mandamento, espíritas, instruí-vos, tinha por objetivo manter a unidade do pensamento espírita dentro daquilo que se convencionou chamar de pureza doutrinária. Se não houver estudo, se não houver empenho por colocarmos em prática aquilo que está na codificação, principalmente em relação ao fenômeno mediúnico que está em O Livro dos Médiuns, fatalmente vamos cair na fantasia. Esse é o grande problema que tem atingido o movimento espírita, cair na fantasia, por falta de estudo. Um confrade me contava que ele participou de uma reunião mediúnica num pequeno centro,
E em dado momento, ele estranhou porque começou a ouvir uns ruídos muito estranhos, como se fossem mugidos. Mu, mu, mu. O dirigente da reunião logo procurou tranquilizá-lo, dizendo-lhe: não se preocupe, meu amigo, é a Bolinha, a vaca da minha propriedade, que desencarnou na semana passada. Já pedi aos vaqueiros do além que a levem para os pastos do infinito. Uma vaca manifestando-se numa reunião mediúnica, de onde esse confrade tirou essa ideia? Só pode ser do manual dos ignorantes, porque o princípio espiritual que anima os animais, ele não tem o pensamento contínuo, ele não se manifesta em reuniões mediúnicas, não há mínima condição para isso. E se esse confrade se desse ao trabalho de ler o Livro dos Espíritos, capítulo 25, onde Kardec fala a respeito do assunto, ele saberia que uma vaca jamais poderia manifestar-se num centro espírita. Eu participei certa feita de uma reunião mediúnica, e vale destacar que eu gosto muito de reuniões mediúnicas, eu acho que todo espírita deve participar, é o aspecto sagrado do espiritismo. A reunião mediúnica é aquele momento em que nós podemos ajudar espíritos encarnados e desencarnados. É aquele momento em que nós somos ajudados em relação aos nossos problemas, a espíritos que porventura estejam nos perturbando, que vão ser afastados. Enfim, sendo o aspecto sagrado do espiritismo, deve merecer a nossa participação. O espiritismo começou, meus amigos, pelo fenômeno mediúnico. Eu não entendo espírita que não participe de reuniões mediúnicas. Ele está deixando de cumprir aquilo que é um dos aspectos mais belos da doutrina, que é a frequência a uma reunião mediúnica. O espiritismo progride a partir do fenômeno mediúnico que vai se desenvolvendo, que as pessoas vão entrando em contato com o mundo espiritual, porque, sobretudo, a reunião mediúnica, ela é uma advertência para nós. Cada espírito sofredor que se manifesta é alguém que está nos dizendo: olha, eu posso ser você amanhã, se você não tomar cuidado com a sua vida, se você não se empenhar em favor da própria renovação. A reunião mediúnica é um grande estímulo em favor da mudança de nossos hábitos e costumes, da superação de nossas fraquezas. Bem, eu participava de uma reunião mediúnica e em dado momento achei interessante o doutrinador, o dirigente da reunião, no propósito de ajudar uma entidade que se manifestava totalmente inconsciente de seu estado, o que acontece com grande parte dos espíritos que desencarnam. Já não tem preparo nenhum para a vida espiritual, todos os seus pensamentos, ideias, sensações estão voltados todos para a vida material, então ele não tem espaço na sua mente para identificar a própria condição de desencarnado. Qualquer participante de reunião mediúnica sabe que esse fenômeno é frequente. E a entidade se manifestou e o nosso companheiro dirigindo a reunião falou para o espírito na lata: meu amigo, você não percebeu ainda, mas você morreu, meu filho. Escafedeu-se, bateu as botas, desencarnou. Eu fiquei pasmo de ver o tipo de doutrinação que eu estava vendo. Ao invés de ajudar o espírito, ele estava confundindo, perturbando a entidade. E com o propósito de fixar bem a ideia do desencarne, ele dizia assim para o espírito: olhe, você está duvidando da minha palavra? Olhe o seu cadáver em decomposição, ele está apodrecendo, veja, é mero apodrecimento, você não tem mais o corpo. Parece filme de horror, meus amigos. Isso é um verdadeiro filme de horror. Podemos imaginar a situação do espírito recebendo esse tipo de doutrinação. Esse doutrinador também não entende nada. Ele não entende que o espírito sofredor não se manifesta para nós dizermos que ele desencarnou. Se fosse para dizer que ele desencarnou, ele não precisaria se manifestar, os mentores espirituais o orientariam. Ele se manifesta porque ele precisa do fluido humano, o magnetismo animal. Ele está muito voltado para a vida física, ele está num estado de inconsciência no mundo espiritual, como se ele estivesse catatônico. O contato com as energias do médio e do ambiente vão fortalecê-lo, ele vai despertar. E o que nós temos que fazer nessa situação é tirá-lo do choque da desencarnação. Geralmente ele está empolgado pelo tipo de morte que teve, se foi num acidente, se foi num hospital, se foi numa doença de longo curso. Nós vamos tentar ajudá-lo a superar o choque da desencarnação.
Os mentores espirituais farão o resto. Eu sempre observo que espíritos que se manifestam para receber ajuda não são habituados à oração. Quem frequenta reuniões mediúnicas sabe disso. São espíritos que não cultivam a oração, aquela oração contrita, né? Aquela oração que é a conversa com Deus, com os bons espíritos, com Jesus. Espírito que ora, ele não vai baixar em sessão mediúnica, não. Então o que nós temos que fazer é induzi-lo à oração. Se nós conseguirmos convencê-lo a orar, ensinando-o a conversar com Deus, com Jesus, os mentores espirituais farão o resto tranquilamente. Depois de feita a doutrinação, eu achei muito interessante, né, ainda em relação àquela reunião, o dirigente despedindo-se do espírito, depois de supostamente tê-lo esclarecido quanto ao desencarne, ele dizia assim: agora, meu irmão, sobe, sobe. E depois da reunião, conversando com o dirigente, perguntei: por que você manda o espírito subir? Porque ele tem que subir para um mundo espiritual. Santa ignorância. O mundo espiritual é uma projeção do plano físico. Ele não fica num compartimento estanque à distância da Terra, ele começa onde nós estamos. O apóstolo Paulo dizia que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, de espíritos que desencarnam e ficam aqui presos aos interesses humanos, perturbando muitas vezes os reencarnados naquilo que eu costumo chamar de obsessão pacífica, que o cidadão está procurando socorro, ele não sabe o que está acontecendo e acaba perturbando os próprios familiares. Então ele não vai subir. E a ignorância é o dirigente achar que o espírito vai subir, não vai subir. Nós vamos procurar orientá-lo, ajudá-lo, para que ele possa ser atendido pelos mentores espirituais. Enquanto esses problemas todos envolvem pequenos grupos sem maior representatividade, não há grandes prejuízos. Essas histórias ficam do folclore espírita, né? Histórias que nós contamos, achamos graça, não há grandes repercussões. O problema é quando surgem as revelações. Aliás, o grande problema que nós vivemos na atualidade no movimento espírita, as revelações. Parece que depois da morte de Chico Xavier, destamparam a revelação. E nós temos médiuns reveladores aí espolcando pelo Brasil todo. Estão trazendo novidades do mundo espiritual, mostrando coisas do mundo espiritual que não são compatíveis com a boa lógica doutrinária, com os princípios codificados por Allan Kardec. E o pior é que são disseminados, muita gente aceita e acaba embarcando na fantasia, criando problemas, inclusive, para o movimento espírita, porque esses médiuns, normalmente, eles não aceitam participar de um movimento de unificação. Eles querem fazer o espiritismo à sua moda e acabam fazendo movimentos paralelos, desenvolvem atividades com grupos que se desenvolvem paralelamente ao movimento espírita. São como se estivessem fora do espiritismo, fora do movimento, e muitas vezes até se guerreando entre si, né? O que é uma coisa lamentável. É lamentável o que nós estamos observando. Está faltando o quê? Espírito crítico. Espírito crítico da parte dos próprios médiuns, no sentido de passarem pelo crivo da razão aquilo que estão recebendo. Peraí, o que eu estou recebendo, mas é o senhor fulano de tal, mas peraí, o que eu estou recebendo é compatível com a boa lógica, com a doutrina? Falta espírito crítico da parte daqueles que assessoram os médiuns. Falta espírito crítico da parte de editoras que publicam esses livros, que trazem confusão, que semeiam desarmonia no meio espírita. Falta espírito crítico de livrarias e clubes do livro que comercializam esses livros. Falta espírito crítico da parte de leitores que compram, que consomem esses livros, que acham tudo muito bonito, maravilhoso, mas estão embarcando na fantasia. Está faltando o empenho do estudo tão recomendado pelo Espírito de Verdade, sobretudo o empenho por verificar se aquilo que está acontecendo no campo mediúnico é compatível com aquilo que nós aprendemos na própria doutrina. O Espiritismo cristão, meus amigos, esse nome é dado por Kardec. Ele fala em Espiritismo cristão, acentuando o aspecto religioso do Espiritismo, a ligação que há entre o Espiritismo e Jesus. O Espiritismo cristão, sem dúvida alguma,
é uma das mensagens mais avançadas já recebidas pelo homem em todos os tempos. É uma mensagem gloriosa que desperta a consciência, que nos ajuda a entender até melhor os valores do Evangelho, a grande luz que tem iluminado o mundo. Mas vamos considerar que é uma grande honra estarmos vinculados ao movimento espírita, uma grande honra participarmos desse glorioso movimento de renovação para a humanidade, mas para que não percamos as oportunidades que nos são concedidas, nem nos percamos dentro do Espiritismo, nem o Espiritismo deixe de cumprir aquilo que veio fazer. É fundamental, é indispensável, é básico que levemos em consideração a recomendação do Espírito de Verdade, que a fraternidade, filha do amor, e o conhecimento, filho do estudo, estejam presentes em nossas atividades, sempre, diuturnamente, sempre estejamos empenhados em nos amarmos, em exercitarmos a fraternidade e em estudarmos muito, para que tenhamos um espiritismo capaz de realizar realmente essa promoção de nosso planeta na sociedade dos mundos, de mundo de expiação e provas, para mundo de regeneração. O Espiritismo que veio iluminar a humanidade tanto quanto o Evangelho iluminou a humanidade num tempo obscuro para a história humana, como destaca Castro Alves em psicografia de Francisco Cândido Xavier. Gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma encharcada de treva estendia a escravidão. Entre as águias poderosas, jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos. Não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormir em sombras, cessar a graça de Eleusis, não surgiam outros deuses que não fossem do terror. Mas quando o mal atingir o apogeu da descrença, disse Deus na altura imensa: faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a humanidade ensandecida. Era o Evangelho da vida sob as lições de Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor, mas ao invés de vingança contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começara um novo reino. Horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos perdidos nos escarcéus. Os tristes, os deserdados, os fracos, os desditosos, contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. E desde então a humanidade trabalha, cresce e porfia ao clarão de um novo dia, por escalar novos sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas, companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e, servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos a boa nova, o livro da redenção. Jesus nos abençoe.